Olá, amigo mecânico! Nesse programa, os engenheiros da General Motors do Brasil mostram a evolução do motor 1.0 litro Flex Power, que recebeu alterações tecnológicas e mecânicas e teve a nomenclatura modificada de VHC para VHC-E. A letra E, acrescentada no nome, refere-se a 3 importantes fatores: ecológico, econômico e energético. Assim, o novo propulsor foi desenvolvido com o objetivo de privilegiar principalmente a economia de combustível e a redução de emissão de poluentes. Na nova configuração, o motor VHC-E é capaz de alcançar a potência máxima de 78 cavalos, quando abastecido com álcool. De acordo com a GM, foi um incremento de 6 cavalos em relação à versão antiga do mesmo motor. O VHC-E equipa os veículos populares da Chevrolet: Celta, Prisma e Classic. Meu nome é Henrique Pereira, eu sou gerente de motores da área de sistemas de motores, parte de ignição e escape. Meu nome é Roberto Iano, trabalho aqui na General Motors. Eu sou gerente de motor básico e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o motor VHC. Eu vou contar um pouquinho da história dele, voltando lá para 1994, quando nós lançamos esse motor no primeiro Corsa. E esse motor naquela época ele era o motor 1 litro, o primeiro 1 litro que nós fizemos após o 1 litro do Chevette Junior, que é o primeiro, no qual nós tínhamos 50 cavalos. Era o primeiro motor monoponto, injeção única de combustível, e toda a história começou aí. Na sequência, o monoponto passou para multiponto, passamos de 50 para 60 cavalos, e já foi uma boa evolução. De 60 passamos então para 70 cavalos com o VHC. Aí realmente introduzimos essa nova tecnologia de combustão. Ele propicia uma combustão diferente, é uma combustão com a pressão tendendo a uma pressão constante, é um ciclo um pouco diferente, e é isso que faz toda a diferença na potência, consumo, enfim. Passamos para 70 cavalos, ainda não flex. Posteriormente, mais recentemente, é que chegamos no VHC quando a gente fez esse motor de 70 passar para os atuais 79 cavalos já flex. O que é VHC? VHC, na realidade, é uma sigla em inglês, chama Very High Compression. A taxa de compressão desse motor é 12,6 para 1. É sabido, num passado recente, que 12,6 para 1 para motor gasolina é uma taxa relativamente alta, tanto que quando nós fizemos esse motor, essa taxa era a taxa do motor a álcool da época. Então é uma taxa realmente alta, e daí essa denominação VHC. Ela só é possível em função dessa forma de combustão diferente, que é até patenteada, e que propicia que o motor funcione sem problemas de detonação. Como a engenharia determinou a taxa de compressão ideal quando o motor passou a ser flex? Existe uma série de testes que nós fazemos em termos da taxa, mas principalmente a temperaturas quentes. E 12,6 para 1, dentro dessas condições de temperatura, funcionamento do motor, combustível, nós chegamos a essa taxa de 12,6 para 1 como o melhor compromisso para o bom funcionamento do motor. É óbvio que isso também só foi possível em função dos avanços no lado da eletrônica, que propiciou um melhor controle da combustão. Com certeza, no passado, quando nós tínhamos o 94, por exemplo, isso não seria possível porque os controles eletrônicos da época não eram rápidos e acurados o suficiente para conseguir fazer o chamado management, administrar essa combustão de forma efetiva como é feito hoje. O que mudou do motor VHC para o VHC-E? Bem, eu vou listar rapidamente um pouco do lado do motor do básico, dos quais eu sou responsável. No VHC mudou principalmente. O primeiro ponto, virabrequim. Nós tínhamos um virabrequim até então de 4 contrapesos,
Passamos a usar um virabrequim de 8 contrapesos, mudamos o processo de fabricação do virabrequim de areia verde para shell molding, propicia uma acuracidade dimensional muito melhor e trabalhamos em balanceamento desses contrapesos. A gente conseguiu isso com um virabrequim muito mais balanceado, dinamicamente falando, o que para o consumidor significa um motor mais equilibrado, conforto ao dirigir. Uma vez que esse motor ele é aplicado em veículos pequenos, que o compartimento é pequeno e há muita transmissão de ruído para o interior do veículo, a gente passou a trabalhar mais na fonte dessas vibrações. Ainda hoje, acho que temos ainda um trabalho um tanto a andar, mas do que era para que é hoje, a gente conseguiu um avanço bom. Então o virabrequim é um item novo. Os pistões, eles têm uma tecnologia de atrito também, com anéis menores. Trem de válvulas, principalmente, passamos de balanceiro flat para balanceiro roletado, componentes menores. Comando de válvulas tem um perfil otimizado para essa nova situação, faz o motor respirar melhor. E novas molas. As válvulas são menores, a haste passamos de 7 mm para 6 mm, tudo contribuindo para menor massa, menor inércia e consequentemente menor atrito interno do motor, contribuindo no final para o menor consumo de combustível. Esse motor é equipado com um acelerador eletrônico do tipo drive-by-wire. Uma coisa que é importante ressaltar na história é que a evolução no motor ocorreu em muito grande. Toda essa mudança de árvore de manivelas, toda essa mudança de parte de comando, roletado, isso tudo gera um trabalho extremamente grande na parte de engenharia mecânica, efetivamente, onde você tem uma redução de pesos e atritos. Então, aparentemente, quando você olha por fora, você pode imaginar que o motor até se parece, digamos, o motor do passado com o motor atual. Mas isso é só uma aparência externa, porque internamente tivemos essas mudanças bastante fortes. Vale ressaltar que nós começamos em 94 com um motor de injeção de ponto único, onde eu tinha uma determinada lei de emissões, o que o Brasil ele tem leis de emissões, exige que um motor, que um carro emita uma certa quantidade de poluentes. Essa quantidade ela é limitada no veículo e ela vem evoluindo nos últimos anos, e muito. Então ela faz com que a indústria também evolua, tanto na área de injeção eletrônica, que cada vez tem que ser mais apurada, quanto na área de tratamento dos gases antes de se jogar na atmosfera. Então, de 94 até hoje, houve uma evolução enorme nessa área e que foi muito trabalhada na área de eletrônica. Se você lembrar em 94, o que eu tinha de computador no mercado, talvez fosse um 386, falado na época, 486. Hoje nós temos Pentium, Centrium, Duo, e é o que aconteceu na eletrônica do carro. Lá em 94 eu tinha uma eletrônica que tinha uma capacidade de processar e de armazenar na memória baixa. E hoje, com a evolução da eletrônica no carro, eu tenho uma capacidade de memória e de processamento extremamente alta, que foi o que possibilitou eu fazer todos os cálculos necessários para trabalhar com o FlexFuel. Então, a evolução desse motor pelo lado de sistemas, na parte de escapamento, o carro em 94 não tinha catalisador. Apenas a injeção eletrônica com ponto único era suficiente para me garantir as emissões, as leis de emissões dadas naquela época. Hoje, evoluindo aí sim de um catalisador que estava embaixo do carro, trazendo um catalisador próximo ao motor, que a gente chama de close couple, é essa peça que está na lateral do carro, aqui dentro eu tenho um catalisador, que é o elemento que vai me transformar os gases nocivos em gases menos nocivos à saúde. E para isso eu tenho toda uma regulamentação. Então, a caminhada do catalisador da parte de baixo do carro para bem próximo do motor foi um dos pontos de evolução do motor. Em conjunto com isso, nós criamos aqui um coletor de escape tubular. Então ele traz, os gases chegam no catalisador de uma forma muito mais adequada. Eu tinha antigamente coletores de ferro fundido, hoje nós temos tubos, é bem mais leve, o gás transita por dentro desse tubo muito mais facilmente, com menos atrito, com menos perda por atrito de gás mesmo. Então houve uma melhora muito grande na parte de escape. Isso sem dizer o tratamento que ocorre daqui até o fim do carro, que é o tratamento do escapamento como um todo. Isso nós estamos falando da parte de escape, ou seja, gases queimados que são jogados na atmosfera. Para que eu tenha aqui um gás de qualidade, que eu tenha uma mistura saindo aí, de forma que o meu catalisador possa efetuar o trabalho dele, porque o catalisador ele ameniza os gases, mas ele tem que trabalhar numa condição ideal de mistura de combustível.
Então, para que isso aconteça aqui, eu preciso do lado de cá ter um controle de injeção eletrônica muito mais apurado do que eu tinha há 10, 15 anos atrás. Ou seja, quando eu saí do injetor de single point, eu passei para um injetor de multi-point. Ou seja, em vez de ter um injetor único que coloca combustível em todas as câmeras ao mesmo tempo, assim, ele faz a distribuição do combustível através do coletor de admissão, eu passo a ter agora os injetores já na porta de entrada do motor. Então de 1 eu passei para 4, porque é um motor 4 cilindros, eu preciso de 4 injetores. Então essa evolução do que a gente chama de single, único, point, ponto, para multi-point, muitos pontos. Então eu saio de uma injeção do tipo TBI, que nós chamamos na época, que é um Throttle Body Injector, para uma injeção MPFI, Multi-Port Fuel Injector. Eu tenho 4 injetores jogando combustível. Essa foi a primeira evolução que ocorreu na época, saindo então de um sistema de injeção bastante simples para um sistema de injeção mais complexo. Daí para frente, esse sistema teve que evoluir e nós passamos então do acionamento do acelerador por cabo para o acelerador conhecido como Drive-by-Wire. Ou seja, não existe nenhuma ligação física do motor com o acelerador, com o pedal, com o veículo. Essa ligação ela é eletrônica. Ou seja, eu tenho fios, cabos saindo do acelerador e chegando até o pedal do acelerador onde o usuário vai acelerar o carro. Ele manda um comando quando ele pisa no acelerador, o que era feito antigamente através de um cabo. Ele, quando pisar no acelerador, ele vai mandar um sinal eletrônico para a central eletrônica que vai comandar um sistema de acelerador no motor, indicando exatamente a quantidade de ar que ele precisa naquele momento para fazer um determinado serviço. Ou seja, todo o controle de ar do motor também é gerenciado eletronicamente. Isso me ajuda, porque eu consigo ajudar aqui o usuário a ter um melhor consumo de combustível, a só ter uma aceleração quando ele realmente necessita dela. Aquelas acelerações desnecessárias são filtradas pelo sistema. Então, com uma injeção multipoint, colocando combustível em cada cilindro na quantidade certa, com controle de ar por drive-by-wire ou por válvula de aceleração via eletrônica, com esses dois eu consigo ter um controle muito melhor da mistura ar-combustível e com isso, do outro lado, eu consigo ter um controle das emissões. A parte de coletor de admissão também, nós saímos de um coletor de alumínio lá atrás, de 94, que era utilizado na época, para os atuais coletores de plástico de engenharia. Hoje toda a parte de coletor de admissão, coletor é essa peça que recebe o ar da atmosfera e direciona para dentro do motor, ele era levado antigamente por dutos de alumínio e hoje é feito por dutos de plástico de engenharia. Esses plásticos aguentam altíssimas temperaturas, vibrações, funcionam perfeitamente pela vida do veículo. Agora, quando a gente redesenhou esses coletores, nós aproveitamos, inclusive, para redimensionar ele totalmente. Esse redimensionamento me traz a potência, o torque, porque eu consigo, através do comprimento, diâmetro dos tubos, para um determinado motor, 1 litro, 1.4, eu consigo um desenho específico para que esse motor me dê uma potência maior, um torque maior. Então, se a gente fizer um rápido sumário, se eu pegar todas as modificações mecânicas que foram efetuadas, que o Iano citou, como girabrequim, comando, pistão, anel, somados a toda uma eletrônica nova de injeção de quatro bicos, controle drive-by-wire, coletor redesenhado, coletor de escape tubular, eu ganho com isso os 50 cavalos que nós saímos lá em 94 para os atuais 80 cavalos no motor 1 litro. Por priorizar o baixo índice de emissões e o baixo consumo, o drive-by-wire faz o carro perder potência? Não, isso não é uma realidade, porque se fosse assim, o Fórmula 1 também não poderia ter drive-by-wire. O Boeing não poderia voar por drive-by-wire. Na verdade, o que você faz com o drive-by-wire é apenas um filtro. As acelerações desnecessárias. Às vezes você está num carro com um cabo, numa rua, São Paulo, você passa por alguns buracos, o teu pé chacoalha no acelerador involuntariamente. Este chacoalho, ele não é necessário para o funcionamento do carro, eu só estaria gastando mais combustível desnecessariamente. Então eu consigo filtrar esse sinal. Essa é uma forma. Outra situação é, eu percebo que aquele motorista dirige de uma forma mais lenta, uma forma mais tranquila. Então eu posso passar a fazer um aprendizado do sistema, porque o carro sempre reage daquela forma. Isto não quer dizer que se esse mesmo motorista tiver necessidade de pisar fundo no carro e que esse carro gere toda a potência que ele consegue, que ele não vai gerar. Ele vai, porque a geração de potência é ar e combustível. E esses dois vão estar sempre disponíveis para o usuário na hora que ele precisar.
eu só vou tratar de não deixar que esse carro tenha um gasto desnecessário. Se eu puser o pé no acelerador e tirar rapidamente, qual foi o sentido que eu tive nisso? Nenhum. Então eu não tenho a necessidade de tranquear o carro, de jogar combustível desnecessário para dentro. É apenas um controle melhor. Lógico, eu estou exagerando aqui os movimentos de aceleração e desaceleração, mas na realidade eles são pequenos. Nós estamos filtrando pequenos movimentos desnecessários. E logicamente, quando eu estou dirigindo com o carro na forma econômica, ele vai me ajudar a ser econômico. Mas se eu dirigir esse carro de uma forma esportiva, acelerando fundo, exigindo mais desse carro, esse sistema vai responder para o usuário dessa forma. Não existe essa ligação do não esportivo ou esportivo. É realmente a tecnologia para nos ajudar a controlar o carro. Como é a manutenção do drive-by-wire? Necessidade nenhuma de manutenção, a não ser que eu tenha um acidente com esse motor de uma forma maior, que eu derrame alguma coisa por cima do motor e precise ser limpado, o que não é do uso normal do carro. O carro trabalhando de forma normal, ele não deve ser mexido, porque aqui dentro só passa ar. Antes desse sistema eu tenho um filtro de ar que vai cuidar. O filtro de ar há necessidade de manutenção, sim. Se você não fizer a manutenção do filtro, você pode estar trazendo poeira para dentro do motor. Aí você pode até estar danificando o motor. Então, você fazendo a manutenção do filtro de ar, de lá para cá, o sistema trabalha sozinho. Não é recomendado desmontar o sistema drive-by-wire. Não é recomendado tirá-lo e mergulhar em líquido, seja de qual for a forma desse líquido, desde um simples líquido até um líquido mais corrosivo, alguma coisa do tipo. Não. Mesmo porque dentro desse sistema nós temos componentes eletrônicos. Lembra que você está acelerando o carro lá e está mandando um sinal eletrônico para cá, ele é reconhecido e esse sinal faz com que movimente aqui dentro um pequeno motor elétrico. Motor elétrico, campos elétricos, fio, eles não se dão bem com nenhum tipo de produto de limpeza. Então, nós não recomendamos nenhum tipo de manutenção nessa peça. Como eu disse, apenas num acidente, eu ter o caso de ter um motor aqui extremamente poluído por algum componente externo, aí eu poderia estar pensando em fazer uma troca da peça efetivamente e não, talvez, nem a manutenção. Então, não há manutenção preventiva ou qualquer tipo de manutenção necessária para essa peça. Ela está projetada para durar a vida do carro. E em relação aos bicos injetores? Então, o bico injetor é uma polêmica já bastante antiga, mas nós da General Motors recomendamos que não se faça a limpeza dos bicos injetores. Por que existe essa polêmica? Porque lá no passado, lá antes de 94 até, nos primeiros veículos com injeção eletrônica, os bicos injetores, ainda aqueles grandes, que tinham um volume extremamente grande de circunferência, eles não tinham o sistema de autolimpeza, que é uma realidade dos bicos injetores de hoje. Então, naquela época, criou-se a ideia de se limpar bico injetor, que nem era necessário. Ele poderia ter algum problema de sujeira, mas nunca foi recomendado. Hoje, os bicos injetores de toda a linha Chevrolet são autolimpantes. Não há a necessidade de se fazer também qualquer tipo de manutenção. Vende-se a limpeza do bico injetor, algumas vezes ela pode até fazer mal ao bico injetor. Dependendo do líquido que for passado nesse injetor, eu posso causar danos internos do injetor. Então tem que tomar muito cuidado com as limpezas, porque eu utilizaria aí alguns produtos certificados que existem no mercado, mas não é necessário, não é recomendado a limpeza de bico injetores nos produtos Chevrolet. E se o motorista usar combustível de má qualidade? O combustível de má qualidade, ele vai afetar o motor depois de alguns anos, de algum tempo de uso. Então a gente entende que o motorista usa uma vez um combustível de má qualidade, a gente realmente espera que ele perceba que esse combustível é ruim, porque o carro passa a falhar, passa a ter algum comportamento não desejado, então ele tem que simplesmente voltar a utilizar um combustível bom. E com o uso do combustível bom, como o injetor é autolimpante, ele faz a própria limpeza do injetor e do sistema de injeção todo do motor. Então a gente entende assim, agora se a pessoa usar um combustível de má qualidade constantemente, nós não vamos ter problema no bico injetor, nós vamos ter problema praticamente no motor inteiro. Eu posso ter depósito em válvulas, posso perder catalisador, posso ter bico injetor entupindo, aí a coisa é um pouco mais complicada. Então a gente entende como um combustível de má qualidade, se ele usou infelizmente uma vez no carro, não é isso que vai fazer necessidade de fazer qualquer manutenção. Ele volta a utilizar um combustível normal e não há problema nenhum. Nos motores flex ainda existe a vantagem, você pode usar o álcool para limpar o carro que anda o tempo todo com gasolina. Ou vice-versa, usar umas vezes a gasolina para o álcool. Não é necessário
Não estou dizendo aqui que de tanto em tanto tempo é bom inverter combustível, não. Se a pessoa quiser usar álcool a vida inteira do carro, ela pode. Se ela quiser usar gasolina a vida inteira do carro, ela pode. Desde que esses dois combustíveis estejam dentro do especificado, sejam combustíveis de boa qualidade, o motor vai andar para sempre sem a necessidade de se fazer manutenção em bico injetor, em drive-by-wire ou qualquer outro componente do motor. É importante a troca do filtro de óleo, a troca do filtro de gasolina, combustível na verdade, a troca do filtro de ar, velas, correia. O manual do carro mostra quais são os elementos de necessidade de manutenção e esses sim nós recomendamos que sejam feitos em oficinas autorizadas. Os aditivos de combustível são recomendados? Esse aditivo que a GM comercializa é um aditivo que você deposita no tanque. E ele vai passar pelo sistema. Ele vai passar como uma limpeza ou como uma manutenção, mas do sistema como um todo. Linha de combustível, galeria, injetor. Isso é recomendável a cada um certo número de tanques. Acredito que são 4 tanques, você usa um com esse aditivo. Nós recomendamos, não é necessário, não é obrigatório, não é mandatório. Mas se o cliente quiser ter um cuidado melhor do seu motor, ele poderia usar esse aditivo para fazer uma limpeza geral, justamente porque nós não temos a confiança total que nós estamos usando combustíveis bons o tempo todo. Então eu posso estar usando eventualmente um combustível fora do especificado, até adulterado, e aí o nosso aditivo ele ajuda na manutenção nesses casos. Se você tiver certeza que você está usando um combustível bom, você pode até usar um combustível aditivado, que hoje é muito comum nos postos de gasolina, você não tem necessidade de adicionar mais este aditivo. Mas nós temos esse aditivo à venda nas nossas concessões para que a pessoa se proteja dos combustíveis no campo. Em relação ao óleo lubrificante, quais as especificações que esse motor precisa? Com o advento do motor VHC, na época, nós, da General Motors, foi feita uma modificação em toda a linha de motores e passamos a usar um óleo chamado Fuel Conserving, que na realidade, em inglês, é conservação de combustível, ou seja, ele é um óleo que tem uma aditivação específica para a redução do atrito interno do motor, ele é um óleo melhor nesse sentido e você consegue reduzir o consumo de combustível. Então hoje nós usamos esse tipo de óleo, de especificação 10W30, e que ele propicia realmente um melhor desempenho do motor como um todo, mas principalmente um melhor consumo de combustível. Na realidade, nós recomendamos esse óleo, é o nosso óleo de primeiro enchimento, porém, nós, pelo manual do proprietário, há uma recomendação de troca que nós sabemos que existem muitos clientes aí fora que, por um cuidado maior, acaba trocando o óleo antes do prazo recomendado no manual. Obviamente isso não é prejudicial ao motor, eu acho que é prejudicial ao bolso do cliente. O que nós entendemos é que isso não é necessário, basta ela realmente seguir aquilo que está no manual, a troca, e aí ela vai estar protegendo o motor sem dúvida nenhuma, conforme nós recomendamos. E também no manual nós recomendamos não somente esse óleo que nós colocamos como primeiro enchimento, mas as outras opções que ela pode utilizar, que é sempre este óleo ou algo melhor. E lá nós especificamos o que ela pode usar. Nós no manual recomendamos a troca do filtro a cada 2 trocas de óleo. Então troca uma vez somente o óleo, na próxima troca óleo e filtro. Troca óleo, troca depois óleo e filtro. A quantidade de óleo que fica no filtro, ele está numa quantidade tal que na prática acaba não prejudicando. Então ele não é prejudicial, tanto é que fazemos essa recomendação de troca. No caso contrário, a gente recomendaria realmente trocar óleo e filtro, mas não é o caso. O que o motor VHC-E precisa para passar na inspeção veicular ambiental? Olha, do nosso lado é manter as características originais do motor. Você não pode estar trocando injetor por um outro, ou mexendo na calibração principal do módulo, que é impossível, mas existem quem faz. E você tem um catalisador embaixo desse carro, você não pode tirar o catalisador, você não deve tirar o catalisador. Mantendo o veículo dentro das características originais, passar na inspeção veicular hoje é tranquila, você não tem grandes problemas. Eu acho que a inspeção veicular é muito importante
justamente para tirar da rua veículos que estão sem catalisadores, veículos que têm um motor totalmente adulterado, veículos que estão em estado de segurança bastante complexos. Agora, o nosso carro, estando original, estando com a manutenção dentro do que reza o manual do proprietário, você não tem problema nenhum em passar numa inspeção veicular do estado de São Paulo de hoje em dia.